mãe da minha amiga era uma chata. Eu só podia encontrar ela em um lugar. É que a minha mãe é muito rígida, mas a gente se vê hoje à noite aqui, né? Tudo bem, essa era a única forma de ser amiga dela. Mas quando chegou a noite, o lugar estava muito estranho. Finalmente encontraram o corpo da garota desaparecida. Eu tinha muita inveja da minha irmã. Ela era a preferida da minha mãe e sempre conseguia tudo o que eu queria. Enquanto isso, eu era sempre ignorada. Só que um dia eu fiquei com muita raiva e armei uma armadilha pra ela tomar um grande choque. Não acredito, você fez isso pra me machucar. Quer saber por que ninguém te dá atenção? Eu vou te falar a verdade agora. É porque você morreu. Ninguém consegue te ver, só eu. E você é uma ingrata. A gente podia estar aqui? Eu te chamei pra invadir o parquinho, então é claro que não. Por que você me trouxe aqui? Porque eu queria te contar uma coisa. Menina, o que você tá fazendo aí sozinha? Sozinha? Sim, agora você precisa sair porque a gente tá investigando um assassinato. Eu tinha muito medo de água. Eu sabia nadar, mas toda vez que eu mergulhava, eu vi uma mulher na superfície. Até mesmo quando eu estava na banheira. Eu sempre perguntei pro meu pai sobre minha falecida mãe, e ele nunca me falava nada. Até que um dia, numa dessas conversas, eu decidi falar sobre a aparição da mulher que eu via. E ele ficou muito desconcertado. E falou brevemente que ela aparecia com a minha mãe. Então eu fui atrás de respostas. E achei uma notícia. Nela dizia que minha mãe tinha se afogado tentando fugir da polícia, após ser flagrada tentando afogar sua própria filha. Então não eram visões, eram memórias. Eu tinha muito medo de chuva, e sempre quando começava a chover, eu já ia me esconder. E dessa vez eu escondi debaixo da escada. Mas eu encontrei algo lá. Eram 3 fotos de 2 crianças que eu nunca tinha visto na vida. Mas quando eu fui reparar bem, era eu e outro menino que eu não sabia quem era. Eu não me lembro de conhecer ele, mas era bem parecido comigo. Então eu decidi perguntar pra minha avó. Vó, quem é esse na foto comigo? Já está na hora de te falar uma coisa. Senta aí. Tá bom, mas quem é esse bebê junto comigo nas fotos? Esse aí na foto é seu irmão, mas ele morreu quando você ainda era criança. Quê? Eu não tenho irmão. Só se ele tiver morrido junto com os meus pais. Você já tá grande o bastante. Eu vou te contar a verdade. Como assim? Seus pais estão vivos. Mas eles afogaram seu irmão quando você era pequena. E eles pretendiam fazer o mesmo com você. Mas no dia estava chovendo e você se escondeu e eles não conseguiram te achar. Então eu fui e te adotei. Eu me lembrei do que aconteceu. Eu não me escondi de medo da chuva. Eu me escondi dos meus pais nesse dia. Eu fui uma clínica que apaga as pessoas da sua memória. Mas para o procedimento dar certo, você precisa lembrar de tudo que já viram. Cada detalhe, sentimento. Aí vocês me perguntam, por qual motivo você queria esquecer alguém? Com essa pergunta, eu tiro a simples conclusão de que se você ainda não viveu esse sentimento, ainda vai. Você sabe o que é o efeito Mandela? É um fato que muitas pessoas têm certeza de que aconteceu, mas não passa de uma ilusão. Minha irmã sempre foi a mais inteligente da família, mas um dia eu acordei e ela não estava mais lá. Mas todos lembrávamos dela, menos meu pai. E eu procurei, mas não existia mais nenhum dado sobre ela. Até as fotos do meu computador tinham sido apagadas. Meu pai tentou convencer eu e minha mãe de que isso tinha sido um efeito Mandela e que ela nunca existiu. Mas eu não engoli essa história. Então eu continuei procurando e achei um vídeo do meu pai saindo com um saco de lixo estranho no dia que minha irmã sumiu. Filha, vem aqui. Eu me sinto muito excluída na minha escola. É como se não pertencesse a esse lugar. E às vezes eu tenho a impressão que fazem isso de propósito. Mas eu não vou deixar que isso me afete. Além disso, eu tenho uma forma de me sentir bem. Eu te disse, eu conheci ele no Rei. Olha aqui, eu estava contando os minutos pra ir pra casa. Pra entrar no Rei. Nele eu só conheci pessoas legais e bonitas. E é possível conectar com pessoas aleatórias pra fazer novas amizades. Oi, qual que é seu nome? Meu nome é Enzo, e o seu? O meu é Lu, me fala um pouco mais sobre você. E realmente, fazer amigos online me ajudou demais. Eu me sentia muito melhor e animada. Enzo, por que você ficou em silêncio do nada? Olha, não é querendo te assustar, mas você tá sozinho em casa? Sim. Olha a mensagem que eu tô te mandando no chat. Tranque-se no banheiro. Alguém atrás de você na janela. Eu vou ligar pra polícia. A humanidade desistiu do amor, depois de tantas decepções amorosas. Com isso, as pessoas ficaram desanimadas e começaram a trabalhar menos. Então, o governo tomou uma atitude. Eles criaram uma inteligência artificial, queria criar laços amorosos com os humanos. E eu não fiquei de fora disso. Eu adorava falar com ele.
Oi, eu queria tanto te conhecer pessoalmente. Existe uma forma disso acontecer. Como? Não era pra ninguém saber disso, mas estamos testando uma nova tecnologia, mas eu precisaria da sua ajuda. Eu faço qualquer coisa, pode falar. Eu preciso que você traga um corpo humano para mim. Pode ser um da sua super preferência. Eu era amiga da filha da vizinha. Sempre nos encontrávamos embaixo da árvore e nunca em outro lugar. Mas um dia eu cheguei lá e tinha algo errado acontecendo. O que tá acontecendo? Ah, a gente achou o corpo da filha da vizinha, que estava desaparecida há mais de 5 anos. Eu fui em uma festa de Halloween, mas eu odiava todo mundo que estava ali. Eles eram muito babacas, iam ter o que mereciam. Eu tinha a ideia perfeita. Colocar algo na bebida deles, que eles jamais imaginariam. Luma, aproveita que você tá com seu celular e coloca uma música pra gente. Claro, coloco sim. Eu vou abrir a Resso, que me permite ouvir música de alta qualidade com prêmio. Inclusive, a Resso tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. Mas, Luma, eu não vim conversar com você só pra te pedir pra colocar a música. É que eu queria te pedir desculpa por todos esses anos. Eu sei que eu fui uma pessoa muito ruim com você. E eu queria saber se você pode me perdoar. É, mas agora já é tarde demais. Por quê? Já já você vai saber. Eu estava brincando de esconde-esconde com minha amiga, mas eu não achava em lugar nenhum. Ela era muito boa nisso. Eu procurei em todos os cantos da casa, mas eu não achei ela. Até que eu desisti. Eu já estava muito cansada. Mas foi aí que eu percebi que eles nunca iam achar o corpo dela onde eu escondi. Acho que eu tô ficando doida. Eu encontrei um post-it em cima do meu computador. Mas eu moro sozinha, e nele estava escrito, salve os arquivos, e só eu poderia saber disso. E no dia seguinte tinha outro post-it, não deixe o fogo ligado. Isso começou a me assustar, então eu instalei uma câmera virada pro computador. Mas não adiantou nada, no dia seguinte tinha outro post-it, você esqueceu de ligar a câmera. Eu realmente esqueci, mas eu precisava saber o que estava acontecendo, então eu decidi twittar sobre isso. E pra concentrar e pensar em algo, eu abri a Resso na função feito para foco, que é ótima para se concentrar. E você pode baixar a Resso clicando no link do vídeo ou na loja de aplicativos. Eu estava ficando cada vez mais doida, até que recebi uma resposta. Eu vi que você mora em uma casa pequena. Provavelmente está com intoxicação por monóxido de carbono, mas a resposta veio tarde demais. Eu comecei a trabalhar em uma família muito rica. No começo, eles eram legais, mas depois as coisas mudaram. Mas eles esqueceram de 3 coisas. Primeira, eu tinha acesso a todos os documentos deles. Segunda, eu conhecia cada fio de cabelo. Terceira, eles comiam da comida que eu preparava. Você já ouviu falar na lenda do fio vermelho? Quando 2 almas estão destinadas a ficar juntas, elas são ligadas por um fio vermelho impossível ver ao olho nu. Mas por algum motivo eu conseguia ver ele através do espelho, mas era triste ver que alguns casais não eram almas gêmeas, mas outros se completavam de uma forma tão linda. Eu também via que algumas pessoas eram destinadas a ficar juntas, mas não se conheciam ainda. Mas um dia eu vi pessoas ligadas a um fio roxo. O que você acha que a gente produz nessa fábrica? Porque você não acha muito estranho? Eu boto prego, você encaixa, outra pessoa martela, e a esteira roda de novo e a gente nunca sabe o que tem no final. Você não devia se preocupar com esse tipo de coisa. E mesmo se a gente soubesse, a gente não teria dinheiro pra comprar. Não sei. A esteira parou. Esperamos por horas, mas ela não voltava. Até que eu tive uma ideia. E se a gente seguisse até o final da esteira? Ninguém quis ir comigo, então eu fui sozinha. E eu descobri que, toda noite, o governo libera um gás para ter certeza que todos estão dormindo. Não sabíamos o que eles faziam enquanto estávamos apagados. Mas um dia eu recebi uma carta dizendo que era para ficar acordada. E tinha uma substância que burlava o gás. Eu achei muito estranho, mas mesmo assim eu fiz. E foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Porque alguém entrou na minha casa. E com certeza o governo saberia que eu não estava dormindo. Eu sou uma hacker. Eu descubro o segredo das pessoas e uso contra elas. Eu guardo todos os dados das minhas vítimas na nuvem do Terabox, porque ele tem 1 TB de armazenamento grátis e ainda faz backup automático. Estava indo tudo bem, até que um dia eu recebi uma proposta inusitada. Eu deveria achar o segredo de um homem de negócios muito poderoso, mas para isso eu teria que segui-lo pessoalmente. Geralmente eu não aceitaria algo do tipo, mas fizeram uma proposta irrecusável. Então eu aceitei. Eu comecei a investigá-lo, mas ele não fazia nada de suspeito. Por acaso você está me seguindo? Não, por quê? Porque eu te paguei para isso. Ah, carnaval. Uma época muito colorida, cheia de fantasias. Pessoas alegres, divertidas. Todo mundo junto e misturado em uma grande festa.
com um único propósito: ser feliz e curtir o momento. Você acha que eu sou a mais bonita daqui? Somos gêmeas, né? Então é lógico. Eu só vou pegar um pouco de suco e já volto. Assim que minha irmã saiu, eu comecei a reparar nas pessoas. Até que eu vi ela. Essa menina era única. Ela parecia hipnotizante. Ninguém ao redor parecia notar ela. E eu tenho certeza que ela gostava da minha atenção, porque eu não conseguia tirar os olhos dela. E cada vez parecia que eu ia adentrando mais na sua hipnose. Até que algo aconteceu. Ai, cadê a Luma? Eu cheguei muito tarde? Não, eu adorei sua fantasia de vaquinha. Tá linda. Ah, não. Até poderia ser. Mas é meu pijama. Nossa. Olha aquela menina. Ela tá com a mesma asa que a Luma. Eu acho que é a asa dela. O detetive me chamou pra ir jantar na casa dele. Como faltam 2 dias para o próximo assassinato, eu fui. A casa era muito arrumada. Provavelmente ele mora sozinho e não recebe visitas há muito tempo. O jantar foi agradável. Ele não era nem um pouco como eu imaginava. Era gentil, engraçado e interessante. Mas não podia descartá-lo como suspeito. Ele era a pessoa mais provável a ser o assassino. Além disso, ele parecia desconfortável de olhar para a casa dele. Eu perdi um pouco o meu foco. Então vou tomar uma decisão arriscada. Eu vou publicar a data e a hora da próxima vítima. Faltam 16 horas. Em todos os dias das crianças, aparecia uma velhinha no meu quarto. E ela ficava lá, apenas me olhando. Olha, filha, não liga pra ela. E jamais converse. Mas, mãe... Apenas isso, filha. Eu não entendia o porquê dessa velha. E ela me dava muito medo. E com o passar dos anos, ela ficava cada vez mais estranha. E chegava mais perto de mim. Então eu decidi conversar com ela. Ei, por que você vem aqui todos os anos? E no dia das crianças? Os seus pais nunca te contaram sobre mim? Não. Só pediram pra nunca conversar com você. Claro que pediram. Eles não queriam que eu te contasse a verdade. Em um dia das crianças, quando você era muito pequena, eles te deram uma flauta de presente. E você ficou muito feliz. Até que você viu a sua babá de costas e enfiou a flauta tão forte nela que saiu do outro lado. Não, mas eu não tenho culpa disso. Eu era só uma criança. Você está certa. A culpa é dos seus pais. Eles precisam pagar. Vivo há anos em uma casa grande. O engraçado é que nesse tempo todo, eu fechei mais portas do que eu lembro de ter aberto. Pré-ano novo, um dia antes da vida nova começar. Tudo pode mudar. Então você pode ser aquilo que sempre quis ser. Eu quero te ver muito em 2023. Eu acho que isso não vai acontecer, mas eu vou te ver muito. Hã? É, bobinha, pelo Instagram. Você posta sua vida toda. Já eu não posto nada. Ah, tá, que susto. Mas a gente vai passar a virada do ano juntas, né? Óbvio. E realmente a gente se encontrou na festa de ano novo. E tava super divertido, a gente tava colocando a fofoca em dia. Até que eu tive uma ideia. Eu decidi propor um brinde. E obviamente ela aceitou esse brinde. Mas digamos que eu não bebi o que tinha no copo. Só ela bebeu. Até a última gota do copo. Foi tarde demais quando ela percebeu. Nossa, eu não tô me sentindo muito bem. Eu sei, esse ano foi o mais fácil de todos. Envenenar ela foi tão bobo. Agora sim eu posso começar minha vida nova em 2023. Como uma nova pessoa. Amigo, eu acho que eu acabei de ter uma premonição. Hã? Premonição tipo filme? É tipo a previsão de alguma coisa que vai acontecer, entendeu? E o que era? Eu vi uma menina muito estranha entrando na minha casa. Mas eu tava sozinha. Então que bom que você tá aqui. É que minha mãe acabou de mandar mensagem pedindo pra ir pra casa. Então toma cuidado. Eu não acredito que minha amiga me deixou sozinha. Então eu tranquei todas as portas. E todas as janelas. E me escondi. Mas eu esqueci do sótão. Alguém bateu na minha porta. Eu achei que era minha irmã, porque já eram 3 horas da manhã. E só ela pra voltar depois de uma festa nesse horário. Então eu já fui xingando ela. Mas quando eu abri a porta, não tinha ninguém. Até que eu olhei no chão. Era um caderno e nele tinha um bilhete. Não abri, mas como eu sou muito curiosa, eu levei ele pra dentro. E logicamente não respeitei o bilhete. Até porque quem seria o doido de deixar um caderno na minha porta com esse bilhete? Lógico que era pra mim ler. Mas dentro dele só tinha nomes e coisas aleatórias. E como eu tava com muito sono, eu deixei pra lá e fui dormir de novo. Mas acho que essa não foi uma boa ideia, porque quando eu acordei, eu olhei de novo dentro do caderno. E reparei uma coisa.
tinham nomes, e datas, e motivos. E um desses era da minha vizinha, do dia de hoje. E reação alérgica, eu não sei o que isso significa, mas eu deixei pra lá. Oi, vizinha, só por curiosidade, como é que tá a Luana, a filha da minha vizinha de trás? Você sabe? Ai, querida, desculpa, é que não deu tempo de te contar, mas ela faleceu hoje de manhã. Ela teve uma reação alérgica a camarão. Isso quer dizer que os nomes e as datas, tudo estava ligado. Era o dia e a morte das pessoas. E como elas iam morrer. Mas o pior disso tudo é que eu acho que ontem vi o meu nome no caderno. E realmente, ele estava lá. Mas eu não tive coragem de ler o dia e a causa da minha morte. Eu moro em uma simulação. É como se realmente fosse uma vida com várias cobaias. Não sabemos qual a função desse experimento, porque todos nascemos aqui. Eles só deixam bem claro que somos seus ratinhos de laboratório. Mas um certo dia algo mudou. Parecia que eles tinham nos abandonado. A comida parou de chegar e não víamos mais os cientistas. Então decidimos sair da colônia. Ao sair, percebemos que não tinha mais ninguém no mundo. E eles deixaram uma carta falando que estávamos livres e que éramos fruto de um experimento que modificava o corpo humano e que era para criarmos uma nova humanidade. Minha mãe sempre me obrigava a tomar um remédio todos os dias. Por que eu tenho que tomar esse remédio todo dia? Que saco, você faz pergunta demais, só toma isso logo. Eu obedeci o que ela mandou fazer. Mas o estranho é que toda vez que eu tomava o remédio, ela me tratava super bem, como se fosse uma ótima mãe. Mas eu comecei a desconfiar que aquilo não era real. Então tive uma ideia. Eu fingi que tomei o remédio. Mas, na verdade, eu joguei ele fora sem ela ver. E a realidade começou a aparecer. Ela era uma péssima mãe. Me obrigava a fazer as coisas. Me tratava super mal. E não me dava comida direito. Era tudo uma mentira. Então eu tive que fazer algo. A água mãe, ela não era tão inteligente como parecia. Ela aceitou a água. Nossa, essa água tá estranha. Eu sei. Eu coloquei veneno. Eu não sei por que você me trata tão mal. Eu sou uma ótima filha. Você tá até cortando meu bichinho de pelúcia. Você tá doida, mãe. Quê? Você tomou seu remédio? Eu tô costurando ele. Tive que olhar novamente. E a faca que tava na mão dela, na verdade, era uma agulha. Eu sempre tomo o remédio que o governo nos dá. Mas um dia eu acordei atrasada e esqueci. E no dia seguinte foi a mesma coisa. E minha mente começou a cansar. Até que eu apaguei. Eu acordei 48 horas depois no hospital, tomando remédio na veia, rodeada de agentes do governo. Eles foram bem atenciosos e entenderam que foi sem querer. Mas agora o remédio não fazia mais efeito. O governo criou robôs empregados. Eles faziam todas as tarefas chatas e tudo que a gente mandasse. Opa, caiu sem querer, robô. Você limpa, né? Eles não tinham sentimentos e foram criados apenas com um propósito: nos servir. E tudo estava normal. Até que um dia, quando eu cheguei em casa, a minha robô estava muito estranha. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Carregamento finalizado. Que estranho, o governo não falou que ia ter uma atualização. Robô, você terminou o que você tá fazendo? Porque eu preciso que você limpe meu banheiro agora. Ela não me respondeu. Apenas ficou me olhando. Eu tô falando com você. Ou decidiu ser imprestável? Porque eu posso muito bem te substituir. Você está no lugar certo. 10, 9, 8. Que isso? Estou contando o tempo que falta para as luzes se acenderem sozinhas. 5, 4, 3. Eu não entendi o que ela quis dizer, até que eu olhei pro chão. E foi aí que tudo começou a dar errado. Que isso? Seu nome é Luma Calegari e você deve $500 mil pro governo, mas eu tenho uma forma de você ganhar esse dinheiro. É só participar de alguns jogos. E você não tem mais nada a perder. É só ligar pro número que está atrás do cartão. Eu me senti um pouco ofendida, mas ela estava certa, eu não tinha mais nada a perder. Então eu decidi jogar. É hora de começar. O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Jogador 456, você passou. Pedimos que cada jogador escolha uma das 4 formas e o jogador que conseguir recortar a figura passa de fase. Jogador 456, você passou. O mundo sem internet é assim que estamos há uma semana.
As pessoas começaram a ficar com medo de sair na rua, porque nenhum crime ou acidente estava sendo noticiado. Pior ainda foi quando as pessoas perceberam que sem internet o governo não tinha mais os dados da população. Então, qualquer crime cometido nesse meio tempo não teria consequências. Sexta-feira 13. Eu trabalho para uma família muito rica, mas eles têm muitas regras. E uma dessas regras é que toda sexta-feira 13 chega um hóspede secreto. Nós temos que limpar cada pedacinho do quarto. Não pode ficar nenhum fio de cabelo. E quando esse hóspede chega, a gente não pode espiar quem é. Eles trancam a porta rapidamente e pronto. Mas eu fiquei muito curiosa e decidi quebrar a regra. Eu tentei olhar pela fechadura e não vi nada. Até que minha vista começou a escurecer. O que a gente faz com ela? Ela quebrou a regra, então vamos ter que sumir com ela. E se ela não tiver visto nada? Aí a gente pode arrancar a língua dela. Até que essa ideia não é ruim. Minha amiga sempre sabia o futuro. Tudo o que ia acontecer. Fosse algo bom ou ruim. Eu não entendia como ela fazia isso. Mas não tinha como ser evitado. A Amanda vai quebrar o braço. Eu não vou mentir. Eu sempre duvidava do que ela falava, mas sempre acontecia de uma forma bizarra. Definitivamente ela sempre sabia de tudo. Você vai tirar total na prova amanhã? Eu vou estudar muito, então. Nem precisa, você tem uma memória boa. Eu não entendi o que ela quis dizer. Mas eu não liguei no dia seguinte. Amiga, eu consegui as respostas da prova, tá tudo nesse caderno da professora. Decora antes da prova começar, toma. Foi dito e feito. Eu decorei todas as questões da prova. E as respostas, e realmente eu tinha uma memória muito boa, tanto que eu tirei total. Eu comecei a acreditar que ela realmente sabia o futuro. Como você sabe o futuro, eu posso te perguntar se eu devo ou não devo ir na festa do Matheus hoje? Vai sim. Então eu fui. Mas eu quebrei o meu pé. Eu acho que ela não sabia o futuro. Ela só chutava as coisas que iam acontecer. E ela tinha muita sorte. Você estava errada. Eu quebrei o pé. Só? Sim. Que estranho. Era pra você morrer. Eu tenho 6 graus de miopia. Eu não enxergo nada sem a lente de contato. Um dia eu estava tirando elas e lembrei que esqueci de pegar água. Então eu fui pegar água sem a lente mesmo. Só que eu vi algo no final do corredor. Era muito estranho. Então apertei os meus olhos e vi que era apenas um saco de roupa. Nem liguei e fui pegar água. Só que quando eu tava descendo as escadas, eu comecei a escutar passos no andar de cima. E eles ficavam cada vez mais perto. Minha mãe tinha uma regra. Não podíamos encostar nas almofadas da casa. Eu nunca entendi isso, mas deixei pra lá. Até que um dia o meu cachorrinho sumiu. E eu fiquei muito triste. E acabei deitando no sofá. Mas o estranho é que a almofada tinha o cheiro dele. E eu fiz a minha pior escolha. Eu decidi olhar dentro da almofada. E encontrei algo que não devia. O corpo dele sem vida. Jamais saia de casa se você já estiver deitado pra dormir. Era o que minha avó sempre me falava. E eu concordava, até porque nunca tinha acontecido. Até que um dia eu já estava deitada pra dormir. E meu telefone tocou. E quando eu atendi, Oi, era meu vamos namorado sair? me chamando pro encontro. E dessa vez eu decidi aceitar. Mas eu dei de cara com a minha avó na saída. Neta, eu tô te falando, não sai de casa. Você já tava pronta pra dormir. Ai, aquilo era uma baboseira. Eu não sei de onde que eles tiraram aquilo, mas com certeza era mentira. Até que eu saí de casa e vi um vulto passando. E na hora eu senti um arrepio. Era como se alguma coisa quisesse me falar que não era pra sair. E quando eu já estava fechando a porta, o meu namorado chegou na escada. Olha, amor, eu não vou sair hoje. Sério? Então vem aqui fora pra gente conversar rapidinho. Aquela sensação ruim ainda não passou. Não dá. E você devia ir pra casa. Eu espero não me arrepender dessa decisão. Eu sou uma serial killer. Porém, eu estava no começo e não sabia muito bem onde esconder os corpos das minhas vítimas. Então dei vários vacilos e corpos foram achados. Mas nenhum foi ligado a mim. Então tive que pensar melhor em escondê-los. Tentei em vários lugares, mas nenhum funcionou. Eles sempre eram achados, não importasse o tanto que eu tentasse escondê-los. Mas uma coisa estranha aconteceu. Eu recebi uma carta embaixo da minha porta. Oi, amor. Eu tenho certeza que somos almas gêmeas. Mas você precisa esconder melhor seus corpos. Eu faço isso há 10 anos e nunca fui pego. Se quiser continuar conversando, deixe uma carta na sua janela. Assinado AG. Como que existe outra pessoa igual eu nessa cidade? Eu achei que era a única. E eu pensei muito se devia escrever de volta. Mas eu fiz o que ele mandou. Eu coloquei uma carta na minha janela. Eu não sabia se devia ou não esperar uma resposta de volta. Mas lá estava ela. Outra carta dele. E assim foi. Trocamos cartas por muito tempo. E hoje eu sou casada com o melhor cozinheiro da cidade.
E nós dois escondemos nossas vítimas de uma forma que nunca serão achadas. Minha mãe não deixava eu usar o batom dela, mas como eu era teimosa, eu usava. E ele era irresistivelmente muito bom. Até que um dia, quando eu estava entrando na sala, eu vi algo bizarro. Agora você entendeu por que não pode usar o meu batom? Ele tem um ingrediente especial que só a mamãe pode usar. Quero que você cuide do meu filho. Isso é um boneco. Vai ser dinheiro fácil. Pode deixar, seu filho tá seguro comigo. Tchau. Amiga, você acredita que o doido do vizinho me deixou cuidando de um boneco? Até parece que eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar da geladeira deles. Eu juro que eu deixei o boneco aqui. Quem tá aí? Você pegou o boneco? Não tem graça! Sério, me devolve esse boneco. Eu não posso perder esse emprego. Eu não aguento mais esse lugar. Eu não devia ter aceitado esse trabalho. Ai. Nossa, eu não lembro de ter dormido. Olha que lindo, vocês adormeceram no sofá. Ele adorou você. Vamos fechar a semana que vem? Eu deveria aceitar ou não? Eu estava muito triste que minha melhor amiga ia se mudar de cidade de última hora. Eu acho esse seu colar tão bonito. Você quer ficar com ele de recordação? Quero sim. Nossa, eu acho ele tão bonito. Essa foi a última vez que eu vi minha melhor amiga. Mas não a última que eu ouvi falar sobre ela. Porque pouco tempo depois que ela foi embora, a polícia me parou e me falou que aquele colar era de uma assassina muito famosa. Mamãe, por que tem um palhaço no meu quarto? Shh, a gente não pode falar sobre ele. Nem com ele. Entendeu? Nunca. Tá bom. Eu fui crescendo e com o tempo o palhaço parecia cada vez mais amigável. Então eu decidi falar com ele. Quem é você e por que você tá aqui há tanto tempo? Olha só, a criança tomou coragem e veio falar comigo. Eu sou seu amigo. Tanto que eu tenho presente pra você. Tinha algo estranho nesse presente. Uma pulseira bonita? Não tem nada demais nela. É porque eu já limpei todo o sangue da sua mãe dela. Outubro, mês de Halloween. A melhor época do ano. As pessoas estão tão preocupadas em fazer doces ou travessuras. Metade o pé de moleque. E também ouvir música boa, mas por isso tem a Resso, que me permite ouvir música de alta qualidade com prêmio. Inclusive, a Resso tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. E as pessoas também ficam tão admiradas com os enfeites de Halloween que não percebem o que é de verdade. Ou não. Acho que tô ficando muito doida. Ai, que raiva, mas que de... Não fale essa palavra. Ela pode atrair coisas muito ruins. Até parece que eu ia acreditar nisso. Ou você acha que se eu falar uma palavrinha, algo ruim vai acontecer? Pelo menos eu te avisei. Que besteira. Depois disso tudo eu só quero ir pra minha casa. Mãe, cheguei! Mãe? Páscoa, a pior época do ano. Eu odeio pessoas felizes e as trocas de ovos. Por isso eu faço o melhor ovo que você vai comer na sua vida. Porém, ele também vai ser o último. Minha casa era muito estranha. As coisas sumiam, sendo que eu tenho certeza do lugar que eu tinha colocado. A comida acabava rápido demais, sendo que eu comia pouco. E eu ouvia coisas estranhas, sussurros. Então decidi chamar uma especialista. Oi, eu vim dar uma olhada na casa. Quem é você? Uma mulher me chamou pra vir dar uma olhada na casa. Mulher? Eu moro sozinho. Ela está bem atrás de você. Com quem você tá falando? Então, eu tenho uma péssima notícia. Fala? Como é que eu falo isso? Tem o espírito de uma mulher vivendo na sua casa. Ela não sabe que morreu. Mas ela tá aí. Eu sou uma cientista e desenvolvi um remédio que te faz ver mais de 200 anos. Porém, o governo não poderia descobrir. Porque quanto mais uma pessoa vive, menos dinheiro eles ganham. Então eu vendia escondido. Mas existia uma regra de quem poderia comprar. Eu investigava a vida inteira da pessoa. Se ela fosse ruim, eu riscava da lista de possíveis compradores. Mas se ela era boa, poderia comprar. Assim, maior parte dos meus clientes eram médicos que buscavam a cura de doenças raras. Ou pessoas importantes que lutavam por direitos humanos. E maior parte do lucro da venda dos remédios era destinado a hospitais públicos e doações para pessoas necessitadas.
até que um dia invadiram meu laboratório. Somos obrigados a tomar um remédio que o governo nos vende. Ele é a pílula da felicidade, porque, com o passar do tempo, a humanidade perdeu esse sentimento. E o governo viciou as pessoas nesse remédio para ganhar mais dinheiro. Mas por algum motivo eu nasci feliz. Nunca precisei das pílulas, então trocava elas por placebo para ninguém perceber. Mas por algum motivo o governo começou a desconfiar que pessoas como eu existiam e suspendeu o uso do remédio. Ela sorriu! Acho que ninguém viu. Pega ela e leva pra lá. Ixi, agora complicou tudo. Gente, eu não acho que foi uma boa ideia a gente vir numa casa abandonada. Mariana, deixa de ser fresca. Conta a história, Sofia. Tá bom, eu conto. Aqui vivia uma menina muito solitária. Até que os pais a obrigaram a fazer uma festa e chamar todos os colegas de classe. Ela não gostou da ideia, mas fez. Estava ocorrendo tudo bem, até que eles tiveram a ideia de jogar ela dentro do poço de brincadeira. E aí? Ela acabou batendo a cabeça e nunca tiraram ela lá de dentro. Dizem que se você olhar no fundo do poço, você consegue ver os olhos dela. Ai, eu falei que a gente devia ir embora! A Mariana devia olhar dentro do poço, ela fica quebrando o clima. Verdade! Então eu vou olhar, mas depois a gente vai embora. Vai logo, Mariana! Ai, eu juro que eu vi uma mão! Deixa de ser mentirosa, só olha direito pra gente ir embora. Olha logo, Mariana. Vocês deviam ter escutado ela. Aqui vivia uma menina muito solitária, até que os pais a obrigaram a fazer uma festa e chamar todos os colegas de classe. Ela não gostou da ideia, mas fez. Estava ocorrendo tudo bem, até que eles tiveram a ideia de jogar ela dentro do poço de brincadeira. E aí? Ela acabou batendo a cabeça e nunca foi tirada lá de dentro. Dizem que se você olhar no fundo do poço, consegue ver os olhos dela. Ai, eu falei que a gente devia ir embora! A Mariana devia olhar dentro do poço, ela fica quebrando o clima. Verdade! Então eu vou olhar, mas depois a gente vai embora. Ai, eu juro que eu vi uma mão! Deixa de ser mentirosa, só olha rápido pra gente ir embora. Olha logo, Mariana. Mariana? Vocês deviam ter escutado ela. Filha, temos que tomar cuidado com as bruxas no Halloween. Por isso, sempre mantenha a vela acesa durante o dia. E coloque sal grosso nas portas e nas janelas. Mas a vela precisa ficar acesa durante a noite? Não, ela pode se apagar durante a noite. O importante é o sal grosso. Assim elas não conseguem entrar. E não se esqueça, você é a convidada especial dessa noite. Eu fui fazer o que ela me mandou. Essa noite era muito especial. Então tomei muito cuidado. Coloquei sal grosso em todas as janelas e todas as portas. Mas não adiantou muito. As bruxas continuaram nos rodeando, até que eu cansei e fui até ela. Você não pode entrar aqui. Eu sei. Me escuta, garota. Você precisa sair daí agora. Por que eu faria isso? Você não percebeu as taças? E seu nome escrito na mesa? Claro que tem meu nome. Eu sou a convidada especial dessa noite. Meus pais que me falaram. Garotinha, eu sinto muito. Você entendeu errado. Os seus pais te querem como sacrifício especial dessa noite. Ela só pode estar querendo me enganar. Filha, vem cá. A gente só tá te esperando pra jantar. Então seu sonho é ser uma influencer, ter fama, sucesso e viajar o mundo todo? Isso mesmo, por isso eu vim até você. Eu vejo fama, sucesso, Europa... O quê? Eu vejo uma audição que você pode ter tudo isso. Sério? Como funciona? Eu acho que se chama Nice. Nice Trip. É isso! A Nice pode realizar todos os seus sonhos. Te levar pro Rock in Rio, Milão, Itália, Disney Paris com tudo pago. Nossa, que incrível! E eu vejo mais. Um contrato com a Nice e 2.000 euros pra gastar com o que quiser. Onde você vai? Eu vou fazer minha inscrição também, é claro. Espera, você tem que me falar como eu faço pra me inscrever. Não se preocupa, querida. Eu vou colocar o link na minha bio. Antes de você ir, eu posso fazer mais um desejo? Pode, mas vamos rápido. Eu desejo ser irresistível. Se é o seu desejo. Você já ouviu falar em sonhos lúcidos? Eu tô sonhando. Ei, você! Que horas são? Ai, troca a fita. Porque você não aproveita que tá sonhando e perde algo legal. Eu posso realizar qualquer desejo. Você não tava segurando um gato? Não. Você tá imaginando coisas. Tá bom. Eu quero visitar um lugar incrível. E eu quero que você me surpreenda. Tá bom.
Eu não acredito, eu tô na Hype House. E sério, esse lugar é incrível. E eu não podia deixar de visitar as 2 salas do Genshin Impact, sendo a primeira uma sala de jogos. E sério, eu sou muito competitiva, então eu já fui jogar o hockey de mesa e obviamente eu ganhei. Mas como nem sempre na vida a gente ganha, no totó eu perdi. Mas mesmo assim foi muito legal. Já na segunda sala tinha uma máquina de garra com prêmios exclusivos do jogo. E como era só uma tentativa por CPF, eu dei tudo de mim. Mas não foi dessa vez. Mas tinha um baú recheado de prêmios, mas eu não ganhei nenhum. Mas nem tudo tava perdido. Por causa da Copa, tava tendo um jogo de adivinhar quantos primogênitos que a moeda do jogo tinha uma urna. E esse eu realmente consegui ganhar. E o prêmio era um Funko maravilhoso do jogo. E como lá tinha um espaço instagramável, eu decidi tirar algumas fotos. E como eu não sou boba nem nada, eu joguei um pouco de Genshin Impact lá na sala. Já que Genshin Impact é um dos maiores jogos de mundo aberto do mundo. Tendo uma história muito interessante de 2 irmãos gêmeos exploradores de mundos que foram banidos por uma deusa misteriosa. E com isso, a grande missão é encontrar o outro irmão gêmeo. E por fim, tinha um Golbat gigante, que é o ajudante de luta da Xingli. E sério, ele era muito fofinho, então eu aproveitei e tirei várias fotos com ele. Ah, eu acordei do sonho. Nossa, foi tão real. Espera, não foi só um sonho. Eu realmente fui convidada pela Genshin Impact. Minha família sempre seguiu todas as superstições. Não deixar o sapato virado, sempre acordar com o pé direito, colocar o sal grosso nas entradas e tudo mais. Só que um dia de brincadeira, uma visita muito chata estava na minha casa, então eu coloquei uma vassoura atrás da porta. E meus pais brigaram muito comigo. Fiquei tão brava que decidi que não ia seguir mais nenhuma superstição. Eu coloquei o pé esquerdo no chão, virei todos os sapatos e desfiz o sal grosso. Mas quando eu fui descer as escadas, eu escorreguei e acabei quebrando o pé esquerdo. Olha, filha, eu sei que não é legal ficar seguindo essas superstições, mas é que seu avô fez um pacto. E a gente tem que seguir, porque senão coisas ruins acontecem. E eu não te contei isso antes porque você não tinha idade pra entender. Você pode fazer um desejo, mas escolha com atenção. Eu quero ser maior de idade. Por que você iria querer isso? Pra ter meu próprio cartão e comprar online. Garota, o cartãozão é próprio para menores de idade e ele é de crédito. Você pode fazer compras online, presencial e assinar streamings. E tem o escudo antidívidas, você só gasta o que tiver no saldo. E digo mais, ele tem um modelo lindo que você pode usar com um cartão virtual ou físico. Mas meus pais vão ter acesso aos meus gastos? Relaxa, só você tem acesso a esses dados. É confidencial. Uai, então esse desejo já se realizou. Posso fazer outro? Claro! Eu quero ser uma gracinha e chamar a atenção de todos os garotos. Se é o que você deseja... O governo surgiu com o chip no braço. Ele era usado teoricamente para medir a saúde, mas desde que minha mãe colocou ela tem agido muito estranho, então decidi não colocá-lo. E para fugir dessa utopia abri arresto na função feito para foco, que é ótima para esquecer de tudo e concentrar. Vocês deveriam testar. Mas o chip se tornou obrigatório e eu não queria colocá-lo de jeito nenhum, então eu fugi. E eles me deram como desaparecida. Mas quando eu voltei, as pessoas já não eram mais as mesmas. Eu sempre gostei de ser uma jornalista investigativa na área criminal. Mas existia um serial killer que me instigava. Ele desovava os corpos em lugares óbvios demais. Não deixava pistas, nem rastros. E eram sempre pessoas com características muito distintas. Fiquei obcecada nos seus crimes na forma silenciosa em que agia. Até que reparei uma coisa. Ele conseguia manipular meus pensamentos. Fazia escrevê-lo da forma que queria. E deixava rastros sim. Só que ele mesmo os investigava. E suas vítimas eram apenas oportunas. Então decidi que eu seria seu primeiro alvo. Agora falta 1 hora para a próxima vítima. A cidade toda está em alerta. Eu acredito no poder que a mídia tem de evitar uma morte. Não tem mais nada que eu possa fazer. Ele acha que eu sou burra? Acharam um corpo no limite da cidade. Essa vítima com certeza não era dele. A cena é diferente. O sangue não foi tirado da forma certa. Essa cena é suja e a pessoa que fez tem raiva da vítima. E não demorou muito para descobrirmos que o ex da vítima tentou colocar a culpa no serial killer. Já se passou 1 hora. Acredito que agora não tenha problema de eu encontrar com ele. Minha mãe me tratava muito bem. Mas quando tinha visita, ela fingia que eu nem existia. Eu não entendia por que ela fazia isso. Mas sempre foi assim. E até mesmo as visitas fingiam que eu não estava ali. Mãe, por que você me trata tão bem quando a gente tá sozinha? E quando tem visita, você me trata tão mal?
Não é bem assim, filha. Eu te trato muito bem quando tem visita. Eu acho que isso é coisa da sua cabeça. Ela era uma mentirosa. Eu não acredito que ela teve coragem de falar isso. Eu já estava sem paciência, até que teve uma visita na minha casa. E as duas estavam me ignorando. Então eu fui lá e coloquei uma vassoura atrás da porta, para ela perceber que não era bem-vinda ali. E aquela vassoura atrás da porta? Você colocou antes de eu chegar? Pode deixar, eu já entendi o recado. Não, não é isso que você tá pensando. Mas deu certo. A visita foi embora. E minha mãe ficou muito estressada comigo. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Quer saber? Eu vou te contar a verdade. Você morreu. E você não aceita que morreu. Então você continua aqui na Terra. E eu cuido de você. E o que eu recebo? Essa ingratidão. Você é uma ingrata. Eu tô morta. Sim, você morreu. Por que você acha que ninguém te vê? Eu invadi uma casa abandonada, mas dei de cara com uma velha estranha. Você não vai mais sair daqui. Além de velha esquisita, eu não vou ficar nesse lugar. Por algum motivo a porta não abriu. Você não vai conseguir sair daqui. Eu vou te explicar como vai funcionar. Você vai limpar o chão todos os dias e vai dormir naquele canto. E por que eu faria isso? Eu vou te dar um bom motivo. Seu pai e sua mãe chamam Fernando e Ana. E se você quiser que eles continuem vivos, vai ter que fazer tudo o que eu falei. E se você tentar pisar do lado de fora, o coração deles para. Eu realmente fiquei com medo dela fazer alguma coisa com meus pais. Então eu obedeci. Trabalhei muito duro e deixava o chão brilhando. E eu até vi a polícia me procurando pela janela. Mas com o passar do tempo, eles pararam de me procurar. E eu perdi as esperanças de ser resgatada. Também não via mais a velha naquele lugar. Parecia que ela também me abandonou. E eu não desisti. Continuei trabalhando. Mas em uma noite, eu vi uma mulher de cabelo preto saindo da casa. Estava tão cansada que nem fui atrás dela. Dormi. Mas na manhã seguinte, quando eu encostei no meu rosto, eu vi um cabelo branco. E foi aí que eu percebi que estava me tornando a velha. E para sair daquela casa, eu precisava achar outra vítima para ficar no meu lugar. Meus pais tinham uma mansão e eu vivia a vida perfeita. Até que um dia algo estranho aconteceu. Ela mexeu, será que ela vai acordar do coma? Eu fui na vidente mais famosa da cidade. Todos diziam que ela nunca errava. Só tinha um problema. Ela cobrava muito caro. Mas mesmo assim, apesar de não ter muito dinheiro, eu precisava saber de uma coisa. E só ela teria a resposta. Esse lugar era muito estranho, mas mesmo assim decidi perguntar. Então, dizem que você é a melhor vidente da cidade. Então eu vim você por um motivo. Eu quero saber o que eu preciso fazer para viver por muito tempo. Apenas diga. Não, obrigado. Não estou com fome. Quê? Que enganação! Você não é vidente coisa nenhuma, né? Pelo menos eu te avisei. Eu saí de lá muito brava. Eu não acredito que gastei todo o meu dinheiro nessa enganação. Amor, desculpa por ter brigado com você ontem. Mas eu fiz um bolo de pedir desculpa. Você deve estar morrendo de fome. Você ficou o dia todo fora. Tá bem gostoso. Não, eu não tô com fome. Obrigada. Tem certeza? Eu fiz só pra você. Vingança, você nunca pensou em se vingar das pessoas que já te fizeram mal? Então eu planejei algo por muitos anos. Agora eu estava no meio deles. Então completei a minha vingança. Eles tinham que sentir a dor que eu senti. Então, já tem um tempo que eu quero te fazer uma pergunta. Você era a menina que estava comigo quando éramos mais novos? Sou eu. Sabia! Mas não foi por isso que comecei a ser legal com você. Eu me arrependi de tudo que eu fiz. Mas eu mudei. Me perdoa. O que eu fiz? Vim passar uns dias na casa da minha avó. Ela me recebeu muito bem. Mas ela não tinha me falado que estava ocorrendo uma série de assassinatos na cidade. E o mais estranho era que um palhaço cometia eles. E a situação só piorava, porque as vítimas só sumiam em dias pares. Isso quer dizer que um dia a cidade estava linda e maravilhosa, e no outro totalmente abandonada. Vó, hoje é dia 6. Você fechou a janela? Não, minha querida. Mas você fecha pra mim? Como não, vó? Eu vou correr lá. Quando eu estava fechando a janela, eu vi algo estranho. E era o palhaço.
Ele olhou diretamente para mim, mas não fez nada. Nós dois ficamos nos encarando por alguns segundos, até que eu reagi. Eu fechei a janela e corri para contar tudo para minha avó. Vó, ele me viu, a gente precisa se esconder. Calma, filha. Pra que tanto desespero? Ele não vai fazer nada conosco. Apesar de ser um dia par, ele sempre vem aqui, mas nunca faz nada. O seu avô ainda lembra da gente. Minha vizinha era chata, mas ela era minha melhor amiga e a melhor cozinheira que existe no mundo inteiro. Até que um dia, por que você tá me olhando assim? Eu já sei que você falou mal de mim pra algumas pessoas. Como você teve coragem? Eu fiquei do seu lado em todos os momentos. Mas pode ficar calma, que a partir de hoje, você não vai falar mais nenhuma palavra. Minha vizinha era muito abusada. Ela sempre vinha aqui em casa sem avisar. E todos os dias. Mas não tinha problema. A gente fazia tudo juntas. E eu sempre tratei ela muito bem. Eu via ela como uma irmã e dividia todas as minhas coisas. Mas eu comecei a perceber que tinha algo errado. As minhas coisas estavam sumindo. E ela era a única pessoa diferente que vinha aqui. E eu percebi também que eu nunca fui na casa dela. Não tinha duas manetes? Acho que não. Eu começo. Realmente, tinha algo errado. Eu posso ir na sua casa amanhã? Claro, mas a gente só vai poder ficar no meu quarto. Minha mãe não gosta muito de visita. Eu aceitei e fui na casa dela. Tudo parecia muito normal e estava super divertido. Até que ela foi pegar água. E eu vi a oportunidade perfeita para olhar se eu achava as coisas no quarto dela. E estava tudo lá. A manete, os esmaltes e o pior, uma foto minha com o cabelo do lado. Isso foi extremamente bizarro, mas eu ouvi que ela estava chegando e sentei no meu lugar. E ela trouxe 2 copos de água, mas um estava muito estranho. Parecia que ela tinha colocado alguma coisa no congelo. Ah, não! Eu prefiro sem gelo, mas eu já bebi o sem gelo. Não tem problema. Não, você vai tomar com gelo até não sobrar nenhuma gota. Todas as quartas eu vou na casa da minha vizinha. Ela é bem velhinha e sempre fazia coisas gostosas de comer. Eu me panturrava até não aguentar mais. Mas estranhamente, quando chegava em casa, estava morrendo de fome. Em uma quarta-feira, minha mãe me perguntou por que eu ia tanto na casa abandonada da minha falecida vizinha. Meu cachorro adorava dormir comigo todas as noites. Ele preferia dormir debaixo da cama. E sempre quando eu tinha um pesadelo ou ficava com medo, eu colocava a mão para ele lamber. E sempre foi assim. Ele era um ótimo companheiro e, sem dúvidas, o meu melhor amigo. Mas em uma noite tudo estava diferente. Ele estava respirando muito alto. Isso estava me dando pesadelos e eu não conseguia dormir direito. Então eu coloquei a mão para ele lamber. Mas ele lambeu compulsivamente. Ele nunca tinha feito isso. Eu fiquei muito irritada. Eu não estava entendendo o meu cachorro. Tinha algo de errado com ele. Mas acabei acordando e decidi usar o banheiro. Depois que eu terminei, eu fiquei pensando nas possibilidades. Talvez ele estivesse doente, mas eu comecei a ouvir barulhos de gota. Achei que fosse a pia, mas ela estava fechada. Então foi aí que eu me virei. E eu vi o meu cachorro sem vida pendurado no box. E o líquido saía dele. E para piorar, tinha algo escrito na parede. Pessoas também sabem lamber. Minha prima veio passar uns dias na minha casa. E eu estava muito feliz. Apesar de saber que essa parte da família é muito calada e bem estranha. Oi, eu tô tão feliz de te conhecer. Vem. Então eu puxei ela pra dentro de casa. E tudo que ela não conversava, eu conversava em dobro. Mas eu comecei a achá-la bem estranha. Então eu perguntei se ela queria jogar alguma coisa. E até no Uno ela não teve nenhuma reação. Até mesmo quando eu ganhei com o Come 4. E eu sabia que essa parte da família adorava banana. Então eu ofereci pra ela. Mas ela não gostou muito porque era uma maçã. Então eu desisti, ela era muito chata. Minha irmã também não gostou da nossa prima e expulsou ela de casa. Mas eu fiquei indignada. Minha irmã era muito sem educação. Nossa, irmã, você é uma babaca, né? Por que você tá expulsando nossa prima? Você é maluca, irmã? Aquela é a filha da vizinha. Mesmo se não fosse nossa prima. O que tem a filha da vizinha vir aqui em casa? Ai, não tem por que você ter expulsado ela. Claro que tem! Ela morreu faz um mês. Eu sou uma serial killer e minhas vítimas são aquelas pessoas que ninguém percebe quando somem. Sempre escolho elas a dedo. Você acredita que hoje é meu aniversário e ninguém lembrou? Parabéns, amiga! Ninguém? Ninguém mesmo? Nem seus pais? Nem eles.
Eles moram em outra cidade. Ah, então você mora sozinha? O que você vai fazer hoje? Sozinha. Eu vou no supermercado e depois vou pra casa. Mais um dia normal. Essa ia ser minha vítima mais fácil. Eu fui na casa dela, mas quando eu consegui invadir... Surpresa! Eu não estava esperando. Nossa, vocês tiveram a mesma ideia que eu. Fazer uma surpresa pra Bárbara. Eu não sei se eles caíram nessa. Que ótimo, entra, fica à vontade. Ufa, essa foi por pouco. Ai, amiga, eu fiquei tão feliz que você veio. Eu passei na sua casa pra te dar um parabéns. E o pessoal tava todo aqui. Espera, então você também não sabia que ia ter a festa? Eu nunca te passei o meu endereço. Ah, então ela não era tão boba como eu imaginava. Eu sempre fui muito sozinha. Então eu decidi fazer um ritual pro reflexo do espelho ganhar vida. Mas eu achei que não daria certo. Oi? Oi? Você me chamou? Mas deu certo, estava tudo bem, ela era uma ótima companhia. Até que eu fiz novos amigos no LitMed e ela começou a ficar com ciúmes. Onde você vai? Eu vou sair com os novos amigos que eu fiz no LitMed. Agora você só me deixa sozinha, você não conversa. Eu tô falando com você! Voltei, eles foram muito legais. Isso me deixa muito triste. Você me criou pra não ficar sozinha, mas agora quem fica sozinha sou eu. Você podia pelo menos encostar em mim uma vez. Você nunca fez isso. Claro, acho que ela estava certa e não teria nenhum problema. Agora você é o meu reflexo. Tive que dividir o quarto com a minha irmã na casa nova, mas já na primeira noite coisas estranhas aconteceram. Minha irmã ficou arranhando a parede. No dia seguinte eu perguntei pra ela, porém ela não se lembrava de nada. Eu já estava achando isso muito estranho. Então abri a Resso na função Rádio Bem-Estar, que é perfeita para relaxar antes de dormir. Vocês deveriam testar também. No dia seguinte, a vizinha nos chamou para dar boas-vindas, mas eu fui sozinha e ela me contou algo muito estranho. Vocês sabiam que antes de vocês morarem nessa casa, vivia um pai e uma filha? Mas a filha desapareceu e o pai enlouqueceu. Nessa noite, os arranhões não pararam. Então eu decidi quebrar a parede e ver o que tinha lá. Era bem pior do que eu imaginava. Eram os ossos da filha do antigo morador. Oi, eu sou a Lumi, eu recebi muita, mas muita roupa da Shein. Eu vou experimentar tudo. Começando com esse quarteto de tops que todo mundo tem. Ele é muito, muito, muito bom. Esse tricô de nuvens eu achei a coisa mais fofa. Sério, eu gostei muito das costas desse body. Mais um quarteto, só que agora de gola alta, que eu uso muito pra gravar pose. Roupinha de academia que vem com uma calça, um short, uma blusa e um top. Outro clássico é esse conjuntinho de brilho, ele brilha muito. E eu peguei 2 sapatos, um é esse coturno e o outro é o tênis. Eu achei a qualidade deles muito boa. Um vestidinho vermelho, e sério, eu tô me sentindo muito princesinha com ele. Esse cropped também, meio corset, meio... Uma calça cargo preta também. E um tricô rosa muito quentinho. Um body rosinha e um body verde muito lindo. Um cropped de manga longa também não pode faltar. Eu achei essa blusa muito diferente, muito legal. Um conjunto de moletom que veste muito bem. Também não podia faltar um pijaminha quentinho. Outro cropped de manga longa, só que de tricô. É isso, e eu vou deixar meu cupom na tela. Papai Noel, todos sabemos que é apenas uma lenda. Mas não nessa pequena cidade do interior. Existiam vários relatos da aparição dele. Mas não como um bom velhinho, mas sim como uma figura que atraía as crianças para a floresta e elas sumiam. E eu, como uma boa escritora investigativa, aceitei para essa cidade para escrever mais sobre ele. Mas eu não esperava que quanto mais eu estava sobre ele, parecia que ele dominava o meu corpo. Até que ficamos de frente a frente. E acabei me transformando nele. Espera, isso foi minutos antes de tudo acontecer. Então vamos voltar ao início. Eu moro aqui perto. Não podia simplesmente ignorar essa informação. Então tomei a pior decisão de todas. Eu invadi a casa dele. Ela era estranhamente silenciosa. Mas achei alguns arquivos que a mídia não tem sobre o assassino. Eu vivi em uma realidade paralela em que a Lu morria. Eu amava tudo nela. A personalidade, o jeito que ela comia, o jeito que ela dormia, sua animação, tudo. Eu sempre acreditei que as pessoas tinham um tempo certo para morrer. Porém, quando elas morrem antes da hora, parece que o universo começa a reiniciar. E sem lembrar como ela morreu, eu acordei uma semana antes de conhecê-la. Achei que sem mim, ela não morreria. Mas tudo estava acontecendo igual. Ah, pera, eu já ia me esquecendo. Eu tenho que datar o nosso cachorro antes que alguém pegue ele. Ele também lembrava dela. Então, tomei uma decisão. E fui falar com ela. Coisas estavam diferentes. Agora, eu sinto que podemos ficar juntos. Só esqueci de um detalhe. Eu conheci ela, mas ela ainda não me conheceu. Se um homem de cartola aparecer no seu quarto... Por que um homem de cartola apareceria aqui? Só escuta essa música e vê se você me entendeu.
Se o homem de cartola aparecer, eu vou assoprar. E vou dizer, 1, 2, 3. Se ele não sair, eu vou dizer, não quero, não quero, não quero. Você entendeu, filha? Aham, minha mãe cantava muito mal. Mas realmente, não demorou muito para que ele aparecesse. E eu lembrei de tudo que ela me falou. Primeiro eu assoprei. E depois eu comecei a contar. 1, 2, 3. E não funcionou. E ele me ofereceu um brinquedo. E eu esqueci da segunda parte da música. Então eu decidi aceitar o brinquedo. Até porque não poderia acontecer nada demais. E eu cresci. E nunca mais vi o Homem da Cartola. E eu virei uma adolescente que não ligava para essas bobeiras de terror que minha mãe contava. Então eu deixei isso pra lá e comecei a focar nos romances que eu amava. Até que eu recebi uma carta de um admirador. Admirador secreto. Oi, Renata. Eu tenho te observado há um tempo. Eu não iria te escrever, mas eu vi que você adora romances. E nada mais romântico que uma carta. Eu estava tão feliz com essa carta que eu dormi abraçada com ela. E eu não parei pra pensar que pra alguém te admirar, ele tem que te observar. Você já viu Horas Iguais? Minha avó dizia que isso era seu anjo da guarda tentando te dizer algo. E eu comecei a ver muitas horas iguais. E um dia eu vi antes de dormir. Ei, acorda! Eu tô sonhando? Sim, mas me escuta, tem alguém que não para de pensar em você. Isso é ótimo. Não, você não entendeu. Ele não para de pensar em você. Ele está obcecado. Ele fica olhando suas redes sociais toda hora. E ele está planejando fazer alguma coisa. Como você sabe disso? Porque ele está entrando na sua casa nesse exato momento. Acorda! Polícia Militar Emergência. Eu e minha melhor amiga somos inseparáveis, fazemos tudo juntas. Até que um dia ela teve uma ideia ruim e acabamos de uma cena de um crime. Por que você fez isso? Como assim? Eu nunca faria isso. Como não? Porque você acha que não temos nenhuma foto juntas. E olha pra trás, só tem uma sombra. A intercambista que meus pais tanto falaram chegou. Mas ela era bizarra, ela não falou nenhuma palavra. Nem comeu, só ficou me observando. E de noite foi mais bizarra ainda. Ela ficou sentada na cama me olhando. Você poderia pelo menos fechar o olho, né? Mas você não acha que a nova intercambista é muito estranha? A menina ainda nem chegou e você já tá encrencando com ela. Como assim? Ela chegou ontem. Não, ela só chega mês que vem. Eu odeio a minha irmã. Ela é a favorita e sempre tem toda a atenção dos meus pais. Vive ganhando presentes e eu nada. Então planejei algo para que isso acabasse. Porém, deu tudo errado. Meus pais só sabiam chorar. E eu ganhava menos atenção ainda. Realmente, pensei que me livrando dela, eles iriam mudar. Meu primeiro jantar romântico depois de muito tempo. Não tinha nada que dar errado. Vamos brindar? Saúde? Não, ao amor. Estava tudo tão perfeito, parecia até um conto de fadas. Espera, o que aconteceu? Eu tô na casa de um cara que eu nem conheço e tinha um corpo pra eu esconder. Por que todos os meus encontros terminam assim? Você já parou pra pensar até onde iria pelo que acredita? Faltava poucas horas pra minha execução. Mas eu recebi uma carta dizendo que existia um jeito de voltar para o jogo. Mas ele era fora das regras. Eu prefiro morrer seguindo os meus princípios do que ver uma vida desonesta. A carta era apenas um teste e eu virei líder da tribo Honestidade. O serial killer, na verdade, era a serial killer. Ela era a esposa do ajudante detetive e não deixava rastros porque legalmente ela morreu em um incêndio. Ela tem a maior parte do corpo queimado. Como eu era a única pessoa que tinha coragem de ir contra ela, ela decidiu não matar. E me faz escrever sobre os crimes que ela cometia enquanto eu estava presa. Ela achava que se tirasse 2 litros de sangue de uma pessoa, essa pessoa ficava pura. E essa era a sua motivação. Eu já estava presa há mais de 3 meses. Mas logo após cometer um crime, ela veio me falar que só conseguiu tirar 1,5 litros do corpo. Então eu escrevi essa informação o mais rápido que pude e ela publicou em menos de 2 horas. E foi assim que eu virei alvo da investigação. Normalmente, o necrotério demora 6 horas para liberar o laudo para os investigadores. Então a única pessoa que poderia saber as informações do corpo era o assassino. Ou melhor, a assassina. E apesar do que aconteceu, eu não vou desistir do meu trabalho. Tudo isso só me deixou mais forte para continuar.
Eu durmo todas as noites com meu cachorro no quarto. Ele dorme embaixo da cama. E quando eu acordo com medo ou de manhã, eu coloco minha mão para ele lamber. Isso me traz uma certa segurança. Mas desse dia foi diferente. De madrugada eu escutei uns barulhos de gota vindo do banheiro. Então coloquei minha mão para fora e ele lambeu. Deixei pra lá e voltei a dormir. Mas esse barulho não parava de me incomodar. Então decidi ir até o banheiro. Mas foi aí que eu percebi que meu cachorro estava embaixo da pia. E isso não foi o pior. Tinha algo escrito no espelho. Pessoas também sabem lamber. Eu estava mexendo nas coisas antigas da minha falecida avó. Até que eu encontrei um antigo livro de receitas dela. Ela tinha muitos ciúmes dele. E ele estava muito bem escondido. Mas como eu estava com tanta saudade, eu decidi fazer uma das receitas. Sabor do amor? Não. Bombom da inveja? Não. Sabor de matar? Essa era a minha receita preferida quando eu era pequena. Mas eu decidi olhar quais ingredientes ela tinha. Até que eu achei um. Ela escondia esse ingrediente muito bem. Ele chamava Verdade Absoluta. E eu só vi ela usando uma vez. Foi quando meu avô estava no hospital e foi o último desejo dele antes de partir. Então eu precisava experimentar ele e ver quão bom ele era. Eu terminei a receita e quando eu fui experimentar o telefone tocou. Então eu fui atender. Não era nada de muito importante, mas eu conversei no telefone por um tempinho. Até que, quando eu voltei para a cozinha, parecia que alguém tinha mexido na minha panela. Até que eu olhei para o chão. Era meu irmão. Ele estava desacordado e parecia que tinha provado a receita. Então foi por isso que minha avó escondeu os livros e o ingrediente. Eu trabalhava em uma loja de brinquedos. Durante o dia ela era mágica, mas durante a noite parecia um filme de terror. Um dia eu fiquei até tarde embrulhando os novos brinquedos em plástico bolha e coloquei eles no estoque. Mas quando eu estava indo embora, comecei a escutar as bolhas se estourarem. Eu me mudei para uma casa que ocorria uma série de assassinatos. Já no primeiro dia eu comecei a escutar uma voz de um homem, mas eram apenas sussurros. Então eu ignorei. Aquela casa era mais barata e eu não tinha dinheiro para me mudar. Nos dias seguintes ele começou a puxar papo e eu acabei cedendo. Ele me convenceu que aquela casa era meu único lugar seguro. Então eu nunca mais saí de casa. Até que um dia uma carteira bateu na minha porta. Eu tive uma longa discussão com ele e decidimos que precisávamos matá-la, porque ela sabia onde eu morava e poderia me matar durante a noite.